Vamos gravando. Vamos gravando. Pau no gato. Gravando com USB, tá, beleza. Com o quê? Com USB. Você achou o quê? Que eu tava falando uma pornografia? Eu sei que você vai colocar isso. E aí, galera, beleza? Tô aqui com o Eberson. Ele, cara, é um ilustrador de mão cheia, né? E a gente tá preparando aqui esse podcast já faz um tempo. Pô, tem um livro meu aí. Quer que eu pegar? Pega lá, vai pegar. Pega aí, é só gravar. Vou mostrar uma pra você. Tá. Isso aqui é do quê? É do... Como é que você fez isso aqui? Isso é um portfolião, né? É uma amostra de tudo que eu fiz aí durante alguns anos. Tem 17 anos de trabalho. Então, bicho, e você começou como, velho? Tá valendo já? Tá, vambora. Bate-papo, cara. Esquece que bate-papo. Tá bom? É um idiota. Não, pô, tem que ter um ritual, pô. Tá bom, então vamos lá. Não tem ritual nenhum, então, velho. Tem o ritual, ó. É o seguinte. Tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí eu falo geralmente no final. É. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou designer de produtos, sócio criativo da Atom entendi nada, Studios, seu nome é o quê? youtuber, Hulk Genelli. Hulk Genelli. O cara fala, meu nome é Hulk Genelli. Genésio, meu nome é Hulk Genésio. Genésio, a mulher do vizinho. Ele é a mulher do vizinho. Genésio. É. Muito bem. Olá, Hulk Genelli. Como E vai? aí, tudo bom? bem? Bem-vindo. O Eberson, aqui. É Santana, não é? Santiago. Santiago. Santana Você falou é uma o coisa, o guitarrão. primeiro livro que eu ilustrei saiu o crédito como Eberson Santana. Pô, sabe aquela coisa de primeiro livro? Você fala, puta, que legal, chegou da gráfica, não sei o que, vai ver, ou vai mostrar para as pessoas que você fez. Tá errado o seu nome, como que você prova? Foi você que fez. O Eberson Santana. Santiago. Olá, sou o Eberson Santiago. Você tá ligadinho. Estou aqui no Hulk Genelli. Exatamente. E a gente tá gravando direto aqui dos estúdios da Globo. Globo. Senac. Globo Pneus. Não tem Globo Pneus? Tem Globo Pneus? Não conheço, eu conheço o Biscoito Globo. Não, mas tem Globo Pneus. Cara, mas vem cá, tipo, você começou a trabalhar com ilustração e você é um cara que vive falando que, tipo, a tua ilustração não é topzera. Nunca foi. Mas ela resolve muito dos problemas. Eu acho que isso que é um ponto legal no teu trabalho, né? Que ele tem um estilo, ele acaba gerando um estilo próprio e sai muito daquela convenção que, de repente, por exemplo, quando eu fui fazer, fiz design também e tal, quando eu fui fazer curso para LA, porque para entrar, sei lá, em arquitetura a gente precisava fazer LA. E eu lembro que eu procurei a ABRA, que era a Associação... O que é LA? É linguagem arquitetônica. Boa. Tá? Quem vai fazer arquitetura tem isso daí, essa prova de linguagem arquitetônica. E quando eu fui fazer LA, eu lembro que eu procurei a ABRA, que é a Associação Brasileira de Arte e tal. Sim. E uma das coisas que fez eu procurar ela é que ela se colocava assim, olha, existem duas formas de você entender uma ilustração. Uma delas é você realmente, eu vou te ensinar a fazer um pé, mas todos aqui vão sair fazendo o mesmo pé. E a outra coisa é, eu vou te ensinar a desenhar, a entender proporções, imagens e percepções artísticas, só que cada um vai sair com o seu próprio estilo de pé e todos vão estar muito bom. Eu acho que você vai identificar, todo mundo vai identificar que é um pé, Isso. mas com personalidades diferentes. Com personalidades que a gente diferentes. chama de estilo, né? Então quando a gente mergulha no teu trabalho aqui, eu acho foda pra caralho. Eu já conhecia teu trabalho antes de te conhecer. Eu também acho. Que bom. Pelo menos tem dois, né? Dois. Obrigado. E tem um negócio que eu acho legal quando você coloca, você fala assim, se você bota, de repente, num concurso de ilustração entre a melhor qualidade que eu digo, a veracidade, né? Tipo, vou desenhar um pé e fica aquele pé perfeito, uma pessoa perfeita, é diferente de quando você realmente impõe uma linguagem artística toda sua. Quando é que você percebeu isso, cara? Pela dificuldade de não conseguir fazer o realista certinho. Porque na verdade o que você está falando aí de... Você não quis me magoar falando técnica, mas é a técnica, né? Eu acho que você está dizendo assim, a técnica. Técnica. Nós temos várias técnicas, né? Como a gente pensa desenho, imagem, vamos pensar em imagem, vai. Design, fotografia, ilustração, pintura. Quando a gente pensa em imagem, a gente quer, como se fosse uma outra coisa. Vou dar um exemplo, uma analogia. Um carro, um automóvel. Você tem um sistema hidráulico, sistema de alimentação, igual o corpo humano, sistema respiratório, não sei o quê. E cada um desses sistemas tem é como se fosse no desenho tem as técnicas. Então a gente usa anatomia, perspectiva, luz e sombra, tal. Então várias dessas coisas. E tem muita gente, que eu acho que é que você disse, que se preocupa muito com essa questão da técnica,
e às vezes esquece de querer contar uma história, de transmitir uma sensação, uma coisa, de resolver um problema de comunicação visual e expressão também. Exato, é um pouco daquela história assim, tipo, você pode fazer uma figura precisa, né, um desenho preciso de quem você está copiando, ou você brincar um pouco com essa história de fazer uma caricatura. E uma caricatura você sempre enaltece algum ponto dessa caricatura. No teu caso, teu desenho, você conta a história no próprio desenho, né? Porque você vê uma fluidez, um movimento, uma estrutura estética dele, né? Porque sempre que você desenha alguma coisa, eu vejo que você tem uma brincadeira de tentar contar no próprio personagem que você está fazendo uma história dele mesmo. Então eu consigo entender, inclusive, não só os genótipos, mas, aliás, não só os fenótipos, né, que é a característica, mas os genótipos dele. Quais são as características do personagem, né? Então, mas eu acho que é muito disso, de você transmitir uma mensagem ali e com os poucos elementos técnicos que você tem. Você não precisa esperar completar todos os seus estudos de anatomia, perspectiva para começar a se expressar. Você pode começar e aos poucos você vai melhorando tecnicamente e vai incorporando isso no seu trabalho, entendeu? Né? É meio isso. Na música também é muito isso. Música, né, cara? também. A gente pega música erudita. Não, o próprio jazz já é uma desconstrução. Tem uma complexidade, isso. mas tem uma simplificação, né? E a desconstrução, né, das notas para... A gente fala a gente fala de jazz, por exemplo, e parece uma coisa extremamente complexa, sofisticada, mas tem um monte de desenho animado que a gente tem jazz e ópera também. Por exemplo, o Pica-Pau tem ópera, no Tom e Jerry tem música que, aliás, clássica, e parece que é uma coisa muito distante, uma coisa só passada de conceitos e não tem uma utilidade pop no dia a dia. E tem, pô, né? Inclusive, se a gente parar pra pensar, essa linguagem que você fala é muito doida, né? Porque inclusive esses desenhos, eles começaram, alguns, né, principalmente os não falados, né, os mudos, eles tinham orquestra embaixo, né? Sim. Fazendo no cinema, você viu o desenho ali passando na hora, né? E de vez em quando ainda tem lugares que fazem, assim, mas é só uma coisa especial, assim, é muito louco. Eu fui em alguns já, assim, muito Aqui no Brasil? Já Quando vi. Você tá na Europa? Já vi em Lisboa e já vi... o Teatro Municipal, por exemplo, tem, cara. É verdade. É verdade, já foi. Teve já foi. A exibição, né, do filme e acho que foi Star Wars. Teve um do John Williams, alguma coisa. Star Wars, você. Eu não sei se foi só de Star Wars ou alguma coisa da obra do John Williams. Mas, pô, tem teatro pela tudo quanto é cidade do interior, não só a capital, que tem teatro. E, bom, a gente tava falando, né, do Eberson. Do interior. É do interior. E a gente tava falando do Eberson sobre a capacidade dele. Cara, você já trabalhou para um monte de empresas, já fez um monte de trabalho, desde Folha, Veja, uma porrada de lugar. Ou seja, você já é considerado assim, você já tem um trabalho muito bem marcado e muito bem representado, né? Tanto nacionalmente como internacionalmente, né? É uma questão de sobrevivência, então você precisa trabalhar com um monte de lugar, porque um só não vai pagar as contas, e num país só também não, então você vai para vários países por causa disso. Mas essa questão de você ter um estilo reconhecível, uma personalidade no desenho, ela é boa e ela para alguns casos pode ser meio ruim também. Pô, de novo aquele cara daquele jeito, né? Mas é isso, eu acho que no Brasil eu fiz um monte de coisa de imprensa, né, que você falou da Veja, da Folha, e coleções de livros que eu ainda continuo fazendo. E no exterior eu tenho feito muito jogo de tabuleiro, muito board game. Você esteve na Alemanha agora recentemente para ver isso daí, né? A Alemanha tem eu vou sempre para uma feira de board game que tem. Qual que é o nome? Spiel. Spiel é jogo em alemão. Essen é o nome da cidade. Spiel Essen é uma cidade lá da Alemanha que tem um evento só de jogo de tabuleiro. E é muito louco, é um evento... E o jogo de tabuleiro tem muita ilustração, né? E você tem uma familiaridade com quem está jogando muito parecida com a familiaridade quando você tem com um livro ilustrado, né? Você deve lembrar de algum livro da sua infância que você vai lembrar pro resto da vida por causa dos desenhos. Puta, o Ratinha, Dona Baratinha, eu lembro disso daí. Tinha um de um menino, cara. Nossa, e tinha uma ilustração muito parecida com esse estilo que você fazia, sabe? Mas, óbvio, não era seu. Não, eu não sou tão velho. Eu não. Mas e o board game também tem essa característica. Você está sempre jogando com amigos, com família, sempre em momentos
e você fica marcando também o desenho, você vai lembrar bastante. Você falou de estilo, tem um amigo meu, o Marcelo Campos, o dono lá da Quanta, ele fala, o Ebson tem estilo ruim. Ele caracterizava o desenho com estilo ruim. Mas isso era uma zoeira. Uma zoeira, mas um pouco de verdade, parecida de verdade, porque meu desenho, a estrutura do desenho é bem ruim, bem torta mesmo. Por exemplo, isso aqui, anatomicamente está completamente fora, deslocado. Isso aqui, né? É mais fácil. Deslocado, anatomicamente completamente fora. Mas ele transmite uma mensagem aqui e você está vendo que o cara está assustado, alguma coisa. Essa ilustração faz parte de um conto do Machado de Assis que chama O Enfermeiro. Que é um, isso aqui é tudo é tudo Machado de Assis. Esse é um conto que está acontecendo. Alguém morre no outro quarto do lado e ele não sabe como resolver. Então ele fica indo e voltando. Eu vi esse desenho, achei que era Memórias Póstumas. Mas isso aqui é memória. Memórias Póstumas. Tá. Quincas Berro d'Água. Quincas Berro d'Água, pode escrever. Pode escrever. Então, mas você estava falando que tem aquelas dificuldades da questão do desenho ter o mesmo estilo, ter a mesma forma. Você sentiu alguma vez? Porque assim, é óbvio, acontece muito de tendências. O seu desenho ele já é uma desconstrução do classicismo. Né? A gente veio aí na década de 80 meio desconstruindo isso. Classicismo que é esse desenho clássico, que tudo é bonitinho, tudo é perfeito e tal. Na própria linguagem da televisão, tal, eu lembro, uma coisa que eu lembro que foi a primeira que me marcou um desenho mais assim, era aquele Radical Chic, né? Miguel Paiva. Do Miguel Paiva, que tinha um desenho já mais agudo, começou a dar uma desconstruída nessa estrutura. Você acha que isso é uma tendência que ela vai e volta? E você sentiu isso na sua carreira, por exemplo? Teve um momento que essa desconstrução desse desenho mais não tão... que tem uma propriedade mesmo, tem uma proporção, uma propriedade toda autoral, de repente começou a voltar para uma coisa mais precisa ou não? Eu acho que são linguagens, né? Quando você trabalha, por exemplo, com animação, vamos pegar animação, Boa. Desde os anos 50, lá Hanna-Barbera, a simplificação do desenho por uma questão técnica, mas por uma questão também de identificação. Você pegar uma história em quadrinho ou um livro ilustrado que é todo pintado, na terceira página você está cansado, já é muita informação. Então por isso que o quadrinho, porque é uma linguagem, né, de arte sequencial, se você traço e preenchimento de cor funciona muito bem, que você identifica rápido, fácil. Então eu acho que assim, é uma abordagem para desenho quando você quer narrar uma história, tipo o quadrinho está falando, né? Cartoon tem muito essa questão porque tem que ser rápido. E tem alguns desenhos, alguns livros ilustrados que é mais para contemplação. Tá. Aí cabe um estilo mais rebuscado, uma questão de luz e sombra, anatomia, mais de pintura, assim, sabe? Mas se a gente pegar como linguagem um quadrinho pintado, você cansa, você nem sabe por que tá cansado, sabe? Tá, quando você fala pintado numa técnica específica. Não, pintado com luz e sombra, com volume, tudo, como se fosse real, vamos lá, né? Tá, fotorrealista. Isso, é cansativo. O que aconteceu um pouco no Marvels, né? Então, mas o Marvels, para quem não sabe, ele tá falando, é uma minissérie faz 30 anos, eu acho. Faz uns 30 anos, na década de 90, do Alex Ross. Eu acho que é a primeira graphic novel pintada, o realismo de super-herói. E não só realismo super-herói, mas eu lembro que a base da história foi uma das primeiras histórias que acontecia que a visão era de um repórter. Sim. Vendo as coisas acontecerem, não estava nos heróis, não acompanhava sempre, você sempre acompanhava de baixo, como espectador. É uma coisa grandiosa. Assim. É animal. Então ali não fica tão cansativo por questões de enquadramento, assim, sabe? Tá. Ele trabalha muito, como eu falei, a linguagem, né? Então, dentro da linguagem você vai dosando muito o enquadramento e aí acaba passando. Mas apesar do Alex Ross ter um desenho bem realista, ele consegue dar uma simplificada. Ele trabalha muito com ambiência de cor, assim, né? Então ele faz... tem uma questão de... É quase um filtro, né? Se fosse na fotografia, assim, no cinema tem. E aí ele vai equilibrando bem. Mas tem um outro dele chamado Reino do Amanhã, que não tem tanto isso. Aquele é meio cansativo. É verdade. Eu acho meio cansativo de ler aquilo, sabe? Eu acho meio cansativo. Gibi você chegou a fazer?
Tem uma curiosidade. Fiz, você fez? Chegou a fiz. fazer? Porque você trabalhou na fábrica de quadrinhos. Trabalhei. Um bom tempo. Ali você fez gibi? Você fez gibi mesmo? Tal. Não, eu fiz histórias em quadrinhos minha também. Eu fiz algumas coisas, eu fiz fanzine, agora profissionalmente eu coloria quadrinho. Então eu colori quadrinho. Ah, então você só passava por cima. Só pintava. Eu pintei para um monte de gente, assim, sabe? Trabalhei pintando coisa pro Marcelo Campos. Então a entrevista acabou, ele só passava por cima, aquelas coisas. Só o cara que só copiava. Eu fiz o Renato Guedes, então eu colori quadrinho da série Jack Bauer, dos 24 horas. Sério? Eu colori, o desenho do Renato Guedes, adaptação dos Jogos Mortais do filme, também do Renato Guedes, também colori. Que é aquelas adaptações que o cara pega o roteiro do filme e transforma em quadrinização. Tem algumas coisas... Star Wars usa isso pra cacete, faz isso pra caralho. Então eu trabalhei nesses dois, trabalhei com o Renato Guedes, um desenho completamente diferente do meu, né? Muito realista. Assim. Bem realista. Então, trabalhei com quadrinho também, colorindo um quadrinho do Otávio Cariello, saiu para a Editora Abril, e desenhando o quadrinho, eu pintei os cards pro Marcelo Campos, para DC Comics, e pro meu de desenho, eu fiz algumas histórias soltas, tem algumas coletâneas, e tem um chamado História de Carnaval. Que legal. O roteiro é do Alexandre Cavallo, que é um amigo meu, parceiro, um monte de projeto. Ele é escritor e músico, ele é da banda Velhas Virgens. Então eu faço coisas também para Velhas Virgens. Mas esse quadrinho a gente fez junto, e é um quadrinho grande, assim, que eu desenhei todas essas páginas, assim. Mas é que, assim, a diferença básica de ilustração é que a linguagem, né? Mostra pro povo. Não, tem que comprar o livro, O cara quer ser um apresentador e não mostra. Eu vou apresentar, vou conduzir aqui. Deixa ele conduzir. Uma cor. Uma cor? Prato. Uma cor, O que deve estar escrito na sua lápide? Eu avisei que não estava bem. Mas, cara, a gente voltando para essa estrutura, né? Aí, quando você percebe que você conseguia ganhar dinheiro com isso? Você fala, caramba, a minha arte tem um propósito, eu consigo criar um conceito em cima disso daqui, e realmente parece que a minha proposta de arte... Acho que não. A minha proposta de arte... ela realmente eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu consigo investir. Porque assim, não adianta, né? De uma hora para outra. Você vai investindo, se desenvolvendo, e tem aquelas coisas que, mesmo em algumas palestras que eu vi, isso é o golpe de sorte. De repente você faz para alguém curte e você pega toda uma sequência. Mas eu acho que, vê se eu entendi sua pergunta, assim, quando eu percebi que aquilo poderia ser comercializado. É uma profissão, comercializado e tal. A gente desenha aleatoriamente, fica meio inseguro com o desenho e tal, né? Mas por isso que eu acho importante a gente procurar uma escola, tá na moda, a gente fala mentor, né? Mas professor, porra, um mentor é um professor, porra, entendeu? Procura professores, porque o cara vai direcionar para você, assim, ele vai dar uma legitimidade, assim, de quando... tá pronto, você consegue interpretar isso, porque se tornar profissional, às vezes você pode acertar uma ou duas vezes. A diferença do amador e o profissional é que você consegue resolver. O que é resolver? Tem um prazo, tem uma expectativa. Perfeito. Tem uma, sabe assim, uma coisa é você desenhar para você, outra coisa é música, por exemplo. Uma coisa é você cantar no chuveiro ou cantar só para você, outra coisa é você se apresentar publicamente. Pode ser, inclusive, para o público pequeno. É diferente, são relações diferentes. E manter essa qualidade manter uma qualidade com regularidade, é ali que significa que você consegue fazer uma entrega profissional, sabe? Acho que é por esse caminho. Agora, um exercício que eu acho que dá para você fazer, independente de ter um professor, assim, coloque umas metas, assim, sabe? Durante essa semana eu vou fazer um desenho por dia, ou um por semana que seja, sabe assim? E aí eu vou ter um controle de quanto tempo eu demoro para passar todas as etapas do processo. E aí, porque quais que são as etapas, assim, para um leigo? Bom, vamos pegar uma capa de livro, por exemplo. Poderia ser um desenho aleatório, mas vamos pensar, esse aqui, por exemplo, são capas de livro, ó. Esse aqui é a capa de um livro do Romeu e Julieta,
e esse aqui do Sonho de uma Noite de Verão, William Shakespeare, adaptados pelo Valcir Carrasco, publicado pela Editora Moderna. Então vamos lá, o Romeu e Julieta, você conhece a história, ou você lê o livro, ou um conto? Eu recomendo até pegue um conto para simplificar assim. Tem que ler, tem que entender. Então o processo é, primeiro, a leitura, o segundo é a pesquisa, e a pesquisa, a gente confunde muito, né, que acha que pesquisar é coletar dados. Na verdade, o rascunhar, o se arriscar é parte da pesquisa. Faz sentido, né? faz todo sentido. Você vê, no final das contas, a gente está contando história. Então, assim, o que eu vou contar aqui? E contar uma história não significa narrar todos os pormenores. É aí onde as pessoas se confundem. É você eliminar o que a gordura da história, assim, tipo, isso aqui não precisa, deixar só a essência. A gordura serve para alguns momentos, certo? Tipo, dependendo do prato que você vai fazer, você vai precisar da gordura, mas assim, às vezes uma coisa mais objetiva, você pode tirar e deixar só o essencial. Então, é esse processo, então, de leitura, de pesquisa que envolve, né? Pesquisa de figurino, de tudo, imagina, da história gráfica, e aí essa pesquisa de você confrontar com o desenho, que parte, a curadoria, que parte você quer contar, você quer narrar em uma imagem, né? E aí geralmente você faz mais de uma ideia, essa ideia, você faz essa curadoria, e aí é engraçado que ilustrar, assim, o desenhar é a última coisa, assim, o desenhar como a gente pensa, né, que é o fazer o traço, colorir ou finalizar de alguma maneira. Então, esta parte anterior, que é a parte da pesquisa, a parte intelectual mesmo, exato, ela leva mais tempo e é mais complexa. E aí depois entre aspas, só desenhar, assim, sabe? Que é aquela falsa impressão que, você demorou, sei lá, 3 horas para desenhar, mas quanto tempo para pesquisa, para você ter certeza do que você vai fazer, para ter ideia. Fazer também, exatamente. Né? Você até tem, eu tô até procurando aqui, tem uma série, né, eu acho que faz pouco tempo que você fez, uma série de capas que você foi fazendo, tanto que foi escolhida, eu acho que foi para uma coleção da Folha, não lembro, que você tinha várias capas, você fez várias propostas, aí selecionou uma delas, aí inclusive até um outro desenho anterior entrou também. Não era para entrar, era para ser uma capa, entrou um outro. Não está aqui, eu sei qual que você está falando. Que era vermelho e tal, esqueci. Da Agatha Christie. Da Agatha Christie. Isso, que porque ela entrou na quarta capa, né? Que não era para ter, né? Não, era para ser uma proposta de capa. Eu apresentei algumas propostas de capas, e aí o editor gostou, escolheu uma delas, falou, mas essa outra está muito boa também, vamos colocar aqui na quarta capa, né? Na contracapa. Na contracapa, que é essa capa aqui de trás. A capa seria. Aqui de trás, a gente chama de quarta capa, mas é quarta capa. É isso. Por que chama quarta capa? Eu vou contar para você, jovem. Isso que é porque é o seguinte, no livro o miolo é impresso separado da capa, porque a capa tem um papel diferente. Então a gente conta a capa como capa 1, capa 2, capa 3 e capa 4. Então isso aqui tem 4 faces, né? E aqui o miolo. Mas popularmente as pessoas chamam de capa e contracapa. Tá errado, porque a capa tá aqui, a contracapa seria aqui, porra. Mas tá certo também, faz o que você quiser, né? É que nem a gente fala de plástico. E daí tem uma pergunta curiosa. Mas tecnicamente é isso, tá? Se você vai falar com o cara da gráfica, capa e contracapa, vai dar errado, o cara vai achar que é a capa 2. Mas entrando justamente nesse ponto aí, eu acho que é um ponto mais interessante e também delicado de mexer, é o seguinte. Você fez os desenhos, que nesse daí da Agatha Christie que você estava comentando. Foi contratado para fazer a capa, certo? Correto. Eu fiz tudo ali, o lettering e tal. Mas aquele desenho, aquela imagem, você tinha contratado para fazer isso aqui, certo? De repente o cara percebe lá, o editor percebe e fala, cara, a gente pode usar como uma quarta capa ou a contracapa, aí XPTO. É pago a mais isso? Como é que funciona esse processo? Neste caso, não, porque eu fui contratado para fazer a capa inteira. Tipo, isso aqui aberto? Para fazer tudo. Isso aqui, assim? Exato, e às vezes a orelha da capa também. Então, eu fui contratado para fazer mas o já design gráfico, tudo. Já mas já estava dentro do previsto. Mas quando não acontece, é pago aquilo lá à parte? Pode dizer, fala, quero a capa. Usar aquilo também é um outro produto. Pô, fui no alfaiate, experimentei uma calça, e o cara viu que dá pra fazer uma bermuda, eu vou fazer uma calça e a bermuda, são 2 produtos, pô. Porque também tem muito engano, né? Exemplo bom, hein, bicho? Puta merda. Não, mas é verdade, porque tem... É bom esse exemplo porque, assim, é óbvio, né? Tipo, se eu contratei uma camisa e falar, você não vou ganhar a bermuda,
né? É a mesma coisa, é que como faz parte do mesmo material gráfico, e às vezes tem muito essa coisa, a pessoa, não, mas faz parte. Não faz. São dois exemplos, porque são finalizações diferentes. Porque mesmo que tenha sido um subproduto, ainda não está finalizado. Você tem que finalizar depois, né? Então, claro que a gente estava falando, aí você faz a experienciação, testa, e quando você começa a entender que vai ser o desenho final, você apresenta os sketches um pouco melhorados para o cliente, por exemplo. Esse aqui tinha um do Nemo aqui, que eu acho que tem ali os sketches que são do processo. Aliás, aqui tem, né? Então as sketches são do processo. Acho que do Nemo. 20.000 léguas submarinas. Ah, aquele que a gente tava vendo agora. Cadê? Aqui. Isso aqui é um sketchzão, né? Isso aqui é um teste seu. E daí isso aqui é a finalização. Isso. Certo? Na verdade, isso aqui já é o lápis. O mesmo traço que tá aqui, só que aqui tá com cor. Isso. E se apresenta isso ou apresenta um nível antes? Um nível antes. Apresento bem tosco mesmo para marcar a composição. Tá. Aí aprovou, aí eu finalizo, eu apresento só o final já. Às vezes eu apresento só o final, porque assim, o cara já viu o portfólio, já viu como que eu faço, aí que tá, né? Do lance da experiência lá do profissional. Pô, já foi validado. A qualidade vai ser aquela. Então o cara espera aquela qualidade. Você apresenta uma etapa anterior e depois o final. E é claro, no final, às vezes tem um ajuste ou outro. Mas é ajuste, é coisinha assim, sabe? Pra fazer o lance da... Não, às vezes, bota mais um pouco de brilho para fazer uma analogia uma finalização, com a cor, não, com o alfaiate que a gente falou. Às vezes aperta um pouco mais aqui a manga aqui para colocar um botão, tal. Não muda a estrutura toda. Aí é outra roupa, né? Aí é uma outra capa. A gente começa tudo de novo, vai pagar de novo. Tem uma outra coisa também que eu acho legal, aqui também, né? É o mesmo processo, né? Aqui é o lápis daqui. Faz o lápis e depois faz a finalização ali, ó. É irado isso daqui, cara. Isso aqui pra que era? Mágico de Oz? Era. Mágico de Oz. Homem de Lata aqui. Era pra ser uma capa que não foi. Era pra ser, acabou não fundo. Tipo a máquina Mágico de Oz Dark, né? The Dark Side of the... Cara, Mágico de Oz é Dark total. Você que tá lendo as edições erradas aí. Não tem nada de alegria ali não, velho. É bem tenso. É tenso o negócio. Pô, tem de tudo, bicho. Tem uma coisa que eu acho legal também, que você trabalha bem, e a tua arte entra muito legal nessa história, que eu tava vendo aqui, esse aqui, ó. Isso aí é pro jogo tabuleiro. Isso aí é uma arte pro Japão, pro jogo do Japão. Irado. Que jogo que é? Art of War. Art of War. Saiu no Japão e também na França, isso aí. Mas tem um negócio legal nesse estilo de arte que você tem, você já demonstrou em alguns trabalhos, acho que aquele da Agatha mostra bem isso, porque eu lembro bem marcado, deixa eu ver se tem algum, acho que esse aqui talvez, que é a questão da restrição de cor. Né? Às vezes o cara vem e fala, ó, meu querido, você tem duas cores pra capa, tá ligado? Aqui tem. Pode continuando o seu raciocínio. E aí eu acho muito legal porque isso aqui é legal. Porque permite com que você tenha como você trabalhar essas cores e os tons e saber e fazer com que o trabalho ele não pareça que faltou cor, mas pelo contrário, foi uma decisão estratégica ter menos cor porque o desenho combina, entendeu? Pô, isso é legal pra caralho. São coisas para ocasiões diferentes, né? Você vai fazer uma festa pequena, você não vai colocar uma orquestra gigante lá dentro, basta às vezes um cara com violão já resolve. Então, mas é engraçado, porque isso aí é um exemplo, mas é engraçado porque independente se for colorido ou não, quando você finaliza, parece que foi a intencionalidade do desenho e não a falta de, porque a gente já pegou, por exemplo, porque a estrutura tá boa, isso, entendeu? Isso. Você usa com poucas ferramentas. Isso, porque é normal você às vezes pegar, sei lá, você faz uma ilustração para o livro, alguma coisa interna, daí o cara vai lá e você faz uma puta ilustração que tecnicamente colorida ela funcionaria melhor. Você tem até essa prova colorida, mas aí a pessoa vai lá e fala, o livro não pode gastar muito, então o miolo vai ter que ser preto e branco. Aí você vê, às vezes até em capa e miolo, você vê a capa que está toda colorida, de repente joga no miolo a mesma imagem, não tem o mesmo impacto. Porém, quando você trabalha esse tipo de linguagem, já sabendo a limitação de cor, você planeja, isso daqui não se torna mais... puta, infelizmente não teve cor. Pelo contrário, fala, porra, a escolha foi muito legal. É os ingredientes. Você vai fazer um jantar, mas você tem pouco ingrediente. Faz com que você fique um pouco, não fica aí tentando simular alguma coisa, né? E como fazer as escolhas das cores? Você toma... Se o cara fala, tem duas cores, aqui, por exemplo, tem três, né? Não sei se o branco, o branco faz parte. É o branco do papel, né? É do papel. A cor do papel. Então, quando falam que tem duas, você tem três. Tem três, isso. E... Vou mostrar aqui, senão você tá falando agora que ninguém tá vendo.
E aí, você que toma a decisão de qual a cor vai ser a principal, de como isso vai funcionar, como é que funciona? Isso geralmente é em conjunto. Geralmente, no caso de livro, é uma questão assim de estratégia comercial. Tá. Sabe? Às vezes é uma limitação financeira mesmo, tipo, não temos dinheiro para fazer um livro 4 cores, vamos trabalhar com 1, 2 cores. Isso é uma questão. A outra questão é estética mesmo. Às vezes o diretor de arte fala, não, essa coleção, para a gente dar uma cara para essa coleção, vamos trabalhar com... Eu estou trabalhando uma agora, que é isso também, são 2 cores para cada livro. É uma coleção de clássicos. Ilha do Tesouro, Volta ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne, essa turma aí. E assim, cada livro, então para identificar, cada livro são 2 cores. Então isso cria uma linguagem, uma unidade para a coleção dos livros. Tá. Então é muito disso, tem muito a ver com a limitação às vezes financeira, mas nem sempre é uma escolha, porque não muda muito você trabalhar com 2 ou 4 cores. Tá. Mas é mais uma questão estética mesmo, assim, sabe? Mas às vezes vale a pena se trabalhar com 2 cores do que às vezes trabalhar com 4, por exemplo. Na verdade, Tanto faz. A dica é trabalhe com pouca cor, para quem quiser Isso. porque senão fica uma coisa, fica muito over, assim, sabe? Tá. Sabe aquilo que eu falei de ficar cansativo, de tanta informação? Às vezes a simplificação é Não, melhor. e é legal quando você Não fica só um negócio, Claro. não fica assim, vamos fazer vira o logotipo do SBT. O cara chegou pro Silvio Santos e falou assim, vamos fazer, que cor a gente coloca? Ele, todas. Oi, e aí dá virou uma o pra círculo todas. cromático. Mas mesmo assim, aquele logotipo é muito bom, porque ele tem uma sofisticação. O departamento de jornalismo utiliza aquele logo preto e branco. Sim. E coisa fina, assim, sabe? O É logotipo certeiro. do SBT do É jornalismo. verdade. A Apple, né, lembra? A Apple tinha, Era pelos cafuné. processos, teve um momento que passou por aquela maçã. Eu lembro quando vinha os Apples com aquela maçã toda coloridinha e tal. Que aí, na verdade, é que na época tem muito a ver com, tipo, olha, os computadores estão ficando com telas coloridas. Então, porque não tinha, uma né, cara? Era função, fósforo, tinha uma né? função para demonstrar Comunicação. não é habilidade, né? Mas é uma questão evolução, técnica. Pô, dá para usar tudo isso aqui, sabe? Que nem a questão do livro, né? Quando você fala de coleção, isso aí também da cor que você fala é bem legal, porque a coleção, quando ela fica disposta, porque você deve imaginar isso, ela vai ficar disposta na minha prateleira, na prateleira do leitor. Ou na biblioteca. Ou e na é fácil ter essa leitura visual, inclusive, né? Balançou bem a câmera. É terremoto, acontece aqui no Brasil. Toda vez que... A gente está na falha de San Andreas. Mas é isso mesmo. E aí o livro isso é importante falar, porque assim, não é só um desenho, é uma ilustração que faz parte de um outro produto, que é um livro. E esse livro é um produto. Então ele Tem vai volume, ele tem volume, textura. tem ergonomia, tem questão de onde vai ficar na gôndola da livraria, onde vai ficar na visualização da biblioteca. Da biblioteca de casa. De casa, biblioteca. Enfim, eu acho o livro um produto completo de design, assim. Ele envolve tipografia, envolve materialidade, ergonomia. Pô, o livro é... Livro é foda. O jogo de tabuleiro também, né? Porque o jogo de tabuleiro tem a caixa. legal. Aí ele completa mesmo Como é que faz um jogo de tabuleiro? Não faço ideia. Eu só desenho. O cara vem e fala, desenha um macaco aqui, um cavalo aqui, eu vou lá e faço. Mas então, às vezes erro, um jacaré, falo, puta, muito errado. Mas quando você chama o jogo de tabuleiro, ele tem vários níveis, né, de produtos. Você tem o tabuleiro em si, você tem a caixa de comunicação, você tem os cards, você tem, às vezes, as regras, às vezes até elementos volumétricos que vão compor. Quando você recebe isso, você sabe que existe tudo isso? Como é que funciona? Sim. Porque você tem que fazer a cobrança por todo, ou por partes, ou... O jogo, quando vem na fase de ilustração, é a última coisa. Tá. Porque aquilo que a gente falou de estrutura, de desenho e tal, então pro jogo é assim, você tem que testar a mecânica do jogo. Perfeito. Então você testa com cartas genéricas, assim, sem arte e tal. Você vai fazendo testes, funcionou a mecânica, funcionou. Aí você passa para uma outra etapa. Você faz uma etapa você coloca, tem gente que coloca algumas ilustrações genéricas. Perfeito. Só para... Como referência até, às vezes. Exato. Né? Referencial visual de jogabilidade esse aqui é um dos jogos. Ó. Esse é do caralho. Vocês ilustram e tem um... E aí,
Depois que está testado, está validado o jogo, aí entra a parte da ilustração. E mesmo assim, aí faço as ilustrações, continuam fazendo testes, mais alguns testes já com a ilustração final, aí já é para tentar identificar se tem alguma coisa que pode ser ajustado. Foda. Esse é um outro jogo também chamado Roleta Russa. Olha que legal, jogo pra família, né? O background é que dá o tom da personagem, mas o personagem é só PB, tá vendo? Muito Esse louco, é um jogo publicado nos Estados Unidos e na França também. Isso é muito louco. E eu acho que o próprio Coop também aconteceu isso, que esse jogo que a gente tava comentando e tal, que eu tenho uma coisinha, acho muito louco, que é uma releitura. Quando você vai fazer o desenho dele, você vai fazer já uma releitura de um negócio que já era clássico, né? Do Coop, sim. Esse aqui não. Esse aqui, Não, do Coop, desse aqui, do que é Coop esse aqui. o Coop é um jogo Esse aqui. que ele tem quem fez, né, o game design é o Rick Tata, ele é americano e já tinha sido publicado lá e publicado em alguns outros países com artes diferentes. E a versão brasileira, Luiz Francisco da Grock me chamou para fazer. Então, isso é curioso. Cada país tem uma versão ou é uma opção, da empresa? É uma opção. E por que elas tomam essa decisão de opção? Porque, tipo, tua arte pode ser universal. Eu compro os direitos de um jogo. Eu acho que no meu país, comercialmente, aquela arte não vai funcionar tanto. Ou, às vezes, também é uma questão de contrato, né? Às vezes o cara licenciou só para aquele país. Então, e como é que funciona a licença dos teus desenhos para isso daí, para esse negócio de país? Então... tá liberado para todo mundo. Eu sou bem burro para fazer contrato. Não, mas geralmente pode ser isso, pode ser limitado, tipo uma arte sua, tá limitado nos Estados Unidos, por exemplo. Se for sair, você tem que pagar direitos autorais para a publicação disso lá fora. Sessão de direitos. Você paga um adicional, né, às vezes, um royalty para publicar em outro país. Depende, aí é uma questão jurídica. Então, é questão jurídica. Aí eu não manjo nada. Mas uma coisa que eu não sei se você pode esclarecer ou não necessariamente o que você faz ou não, às vezes tem. Tem um monte. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é, a cessão de direitos desse tipo de coisa, como é que funciona? Entendeu? Quando você vê em uma arte, a cessão de direitos dela, o uso, não uso, em relação a tipo, vou fazer propaganda com a sua arte, é permitido? Tá. Ou eu só vou usar na caixa do coisa? Ou se eu for fazer a propaganda, eu tenho que te pagar um coisa? Legalmente falando uma coisa que deveria acontecer, não necessariamente o que acontece. É assim, vamos falar de livro que eu acho que simplifica mais. Perfeito. Vamos lá, você lançou um livro, você me contratou para fazer a capa desse livro, as ilustrações. Aí o contrato de cessão de direitos, tem contrato de cessão e de licenciamento. Isso. Mas você faz um contrato, normalmente 5 anos, Tá. E pode ser renovado. E aí, mas assim, você está cedendo os direitos para aquele livro e para divulgação do livro. Tá, tudo isso só. Tá. Se o cara quiser usar isso num jogo de não sei o que lá, aí é outra coisa. Mas, por exemplo, se ele quer usar a arte, ele pegar a sua arte e usar para uma propaganda que vai vincular. Desde que vincule o livro, tá tudo bem. Exatamente. O cara tá divulgando o livro. Interessante. Ele não pode pegar essa imagem para divulgar um outro produto. Tá. Tá. E o livro eu escrevo também, então tem... Sim, tem vários livros infantis, inclusive aqui embaixo, ó, na descrição vai ter o caminho aqui para vocês encontrarem os livros infantis. Embaixo bota esses daqui também, relaxa. Mas o jogo, um livro assim, por exemplo, você tem royalty, então você ganha uma porcentagem da venda. E depois desse período de tempo, o contrato tem pagam o trabalho e ainda tem o royalty, certo? Tem. Porque isso também é uma coisa que fazem não muito legal, inclusive para produto também acontece. O cara fala, não, aí você ganha por royalty. Fala, não, peraí, você vai pagar pelo projeto e o royalty a gente ganha junto, entendeu? Então, aí, certo seria isso. Então aí vai ficar um papo jurídico aí. Sim. Mas assim, por exemplo, quando você faz campanha para publicidade, que fica mais fácil de entender. O cara... ele pode pagar pela veiculação de uma vez, ou tem um buyout, né, que ele paga uma grana alta para ele usar o tempo que ele quiser. Então aí você depende da grana, vale a pena. Tirado. Que doido. Depende da grana, vale a pena. Ele apontou, mas não mostra pra câmera, bicho. Puta merda, velho. Eu quero que vocês comprem o livro dele, entendeu? Tá vendo, cara? Ó. Pronto. E agora tem esses nomes latinos, tá tudo em alta. Então, o Emerson? O Emerson não, mas o Santiago, o Santana, tem o Santa Lala, que é o... Tá onde? Sabe que México? Não, tá no mundo, cara, porra.
Santana ninguém sabe. O Santana. Santana, pô, tem um monte de guitarrista Santana, ninguém sabe, é coisa de velho. Primeiro que Santana era o nome de carro velho. Aí tá bom, Santa Lala. Guitarrista, ninguém sabe Santa Lala, beleza? Quem é Santa Lala? Santa Lala é o cara que fez as músicas do The Last of Us. Que agora hypou pra caramba. Então, show. Acho que é Santiago Santa Lala, inclusive. Ah, é mesmo? É Santiago Santa Lala. O Santana Quantum de volta. Eu tinha um carburador de Opala, não, de Apollo. O Apollo era outro. Mas aí a gente tava até voltando um pouco. Quanto tempo vai durar isso aí? É 1 hora. Uma hora. É sério? Daqui a pouco já acaba. Beleza? Tá, fechou? Uma coisa que eu queria te perguntar... 20 minutos, velho. Não, a gente pode reduzir. Tem umas bolachinhas? Quer umas bolachas? Quer comer? Depois a gente continua? Ah lá, ó. Ah lá. Chamando. Vamos comer? Nicolas Então tá bom. fome. Então a gente dá um pause aqui. Não, vai. Beleza. Vamos. Uma coisa... É assim mesmo, bicho. E pior que assim quando a gente conversa aqui fora. Quando eu tava te falando sobre quando você entrou nesse mercado, qual que foi o primeiro trabalho que realmente Falando em mercado, fez? vamos no mercado comprar coisa pra comer. Fala. Quando eu entrei no mercado, disso. Pior que isso vai sair no podcast. Ó, o Nicolas tá aqui, dá um whack, Nicolas. Põe só a carinha. O Nicolas já foi entrevistado pela gente, ó. Depois vê o capítulo dele, vai estar embaixo também. Já que ele apareceu, vai estar embaixo. Mas o que eu ia te perguntar, até pra gente dar uma encerrada aqui, dar uma mercado, finalizada. Quando você entrou no mercado, qual foi o primeiro trabalho que realmente começou a te dar, você perceber que ali tinha um negócio pra você investir? Porque eu sei que às vezes acontece do nada. Não, sempre teve. Na minha cabeça sempre teve. Ah, tá. Sempre Sério? quis ser ilustrador, sempre quis ser desenhista, sempre, desde sempre. O problema é você convencer a pessoa a pagar para aquilo e te dar espaço para aquilo. Tá. Então, na verdade, a vontade eu sempre tive. Você fez design também? Fiz. Você fez Belas Artes, é isso? UMC. UMC. Universidade de Mogi das Cruzes. Ah. Fui professor da UMC também, mais de 10 anos lá. Mas é isso, eu sempre tive essa vontade. Então você fica tentando mostrar trabalho, né? Você precisa... e aí quando começam a te chamar mais de uma vez, você vai ganhando confiança e vai validar. Mostra pra câmera, bicho. O cara tá apontando pro negócio que tá na mesa, velho. Ninguém tá vendo. Ó, mas mostra pra câmera isso aqui, que importa, tá vendo? Não, mas vocês têm que comprar essa mostra porcaria. direitinho. Pô, aqui, ó. Ó, aí, ó. O cara tá apontando assim, ó. Ai, caralho. Então, mas é isso. Então, assim, você começa a pisar mais firme, com confiança, Então, mas qual né? foi o Quando primeiro, chamam assim, e você fala, qual foi o primeiro trabalho que você falou, caralho, esse aqui eu recebi, eu fiz, qual que foi o primeiro, assim, que você fala, cacete, esse foi... Acho que foi colorindo histórias em quadrinhos. Eu colori Porque assim, peraí, você fez a universidade, daí você já foi trabalhar na fábrica de quadrinho ou não? Não. Eu fui fazer a universidade depois, eu já era profissional quando eu trabalhava. Tá ligado nisso. Então vamos lá, rapidamente. Eu comecei a trabalhar com 11 anos numa banca de jornal, que para mim era o melhor emprego do mundo, que eu podia ler tudo que eu queria de graça. Tinha 11 anos de idade, nem pode. Aí depois eu trabalhei numa padaria. Inclusive eu conseguia pegar uma revistinha lá que não podia ser vendido para mais de 18. Tudo que você podia. Com 11 anos e meio eu já tinha visto tudo. Era a Disneylândia de uma criança, pode escrever. E aí eu trabalhei numa padaria, trabalhei em comércio, trabalhei de vendedor, trabalhei de servente de pedreiro, muito pouco tempo, porque eu não tenho nem físico para aguentar. Imagina isso nos brocos. Carregar um carrinho, mas eu fazia massa e tal, carregava naquela lata de tinta, cimento. E aí eu comecei a estudar desenho e histórias em quadrinhos. Num lugar chamado Fábrica de Quadrinhos. Na Fábrica de Quadrinhos. Que era do Marcelo Campos, do Roger Cruz, do Otávio Cariello e do Rogério Vilela. Rogério Vilela hoje tem um podcast Inteligência Limitada. Mas ele desenha. Pra caralho. Melhor do que contando piada. Desenha pra caralho. Pinta muito também. Desenha pra caralho. Ele que me ensinou a pintar mesmo. E ali eu comecei a trabalhar com esses caras, mas eu era assim, ajudante geral, fazia tudo, eu ganhava menos que a faxineira. E eu sei porque eu tinha acesso às contas. Porque assim, não tinha uma máquina de fotocopiadora no local, eu falava assim, Robson, vai lá. E pô, eu lia todos os contratos, e eu via que eu ganhava menos que a faxineira lá na época. O que na verdade era merecido, ela ganhava bem.
Até porque limpar um monte de papel e tinta é foda. Não, bando de gente porca no estúdio. E aí eu comecei se eu apertar aqui depois. Ferra ali, é isso aí. E eu comecei a pedir para trabalhar lá, porque eu ficava vendo os caras desenhando e falava, pô, me dá um emprego, me dá um emprego. E aí eu enchi tanto o saco, os caras me deram um emprego lá. E eu comecei, foi muito legal, porque aí eu via os caras fazendo, né, do lado e comecei a querer ajudar, pedir uma chance para não sei o quê, para ajudar a retocar. E esses caras foram me ajudando muito, sou muito grato a esses caras, bicho. Sim, Marcelo você sempre fala. Campos, muito. O Cariello, Filela, Roger, uma galera assim, nota 1000 mesmo. Os caras me apadrinharam mesmo. E a partir dali foram surgindo oportunidades de, pô, faz tal coisa, isso aqui. Mas eu lembro que o primeiro portfólio que eu montei, eu levei na editora Abril, assim, pastinha A3 com os desenhos e tal. Pode escrever. E aí você vai mostrar, oi, esse aqui é meu trabalho, um por um. Hoje em dia você tem site, blog, facilita muito. Mas você ia... Aliás, segue o Instagram dele que tá aqui embaixo também. Fisicamente, portfólio. Sim, é a foto do Cristiano Ronaldo, daquela estátua maravilhosa dele. Do Instagram? Não, isso eu mudei, isso é do WhatsApp. Pô, mudou do Instagram? Do Instagram agora mudou. Beleza. E aí, nisso, começaram a me chamar. Eu pintava, na fábrica de quadrinhos, eu pintava muito storyboard para campanha publicitária, um monte de coisa. Pode escrever, eles faziam bastante campanha, verdade. Muito. E ele ganha velocidade de trabalho. Mas quando começaram a me chamar de fora, por exemplo, você ia lá na Editora Abril, mostrava um monte de editor de arte os trabalhos. Alguém aprendeu, malandro. Aprendeu. E aí pô, você mostra, o cara acha legal, ele te explica, tal, mas não chama para o trabalho, você fica com uma insegurança, você acha que tem alguma coisa no trabalho, né? Daí quando começaram a chamar, que eu comecei a publicar na Editora Abril e em algumas revistas, quadrinho também, que eu pintava esses quadrinhos que eu mencionei já antes, e aí chegou um momento que começou a ficar recorrente. Tá. E aí você fala, pô, então eu consigo me planejar aqui, né? E entrei para a Folha de São Paulo em 2005. 2005 entrei para a Folha de São Paulo para publicar semanalmente. Você entrou como contratado lá deles? Era contratado, né? Eu tinha um espaço certo ali. Eu era ilustrador da coluna da Roseli Saião. Tá. Então, durante 5 anos eu fiquei lá. Além dessa coluna, eu fazia outros cadernos também. Então, ilustrada, a parte de política, a parte de crime fiz muito pouco. A política fiz bastante. E aí nisso, eu já era profissional, falei, pô, vou fazer faculdade. Inicialmente eu não queria, porque eu achava que não precisava. Já sei desenhar, já trabalho. E aí isso é legal você colocar. E aí a minha esposa que me incentivou, na época a minha namorada falou, vai fazer, bicho, vai fazer. E aí eu entrei e fiz design gráfico na altura, na época. Flamengo ao Portugal na altura. E aí eu comecei a fazer lá design gráfico. Isso aqui é legal. E pô, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque assim, aí você entende que o desenho faz parte de um projeto maior. Então, quanto mais você entende de design, melhor ilustrador você vai ser. Quanto melhor de ilustração você entender, melhor design gráfico você vai ser. Sabe, uma coisa complementa a outra. Você não precisa saber exatamente tudo aquilo, mas pelo menos ter um vocabulário. É que na verdade quando você começa a ter ter uma caixa de ferramentas gigantesca, você sabe quais são as ferramentas acionar, né? Exatamente. Isso, é isso aí. É isso aí. Eu acho que esse que é o ponto. É isso aí. Cara, é isso aí, bicho. Obrigado, meu. Valeu. Nada, pô, show. Tá, vamos ver se isso aí vai. Então é isso aí, galera, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta joinha aí se estiver assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Valeu. Fechou. É isso aí? É isso aí.